Milhares de trabalhadores pararam suas atividades no dia 15, em protesto contra a PEC 287, que pretende reformar a Previdência Social, ampliando o tempo para a aquisição da aposentadoria. Articulados através de diversos sindicatos e movimentos sociais, os militantes concentraram-se na Praça dos Martírios, iniciando o ato com falas e depoimentos contra a reforma da Previdência. Hoje, vários serviços do INSS estão sendo colocados para terceiro. Hoje o dia é de paralisação nacional. Aqui em Alagoas o pessoal está fazendo esse ato com vários militantes. Essa mobilização começou a partir da Conferência dos Trabalhadores da Educação. Como é que foi essa mobilização para chegar até esse momento? Na verdade, nós estávamos no 33º Congresso da CNTE, dos Trabalhadores em Educação, e definimos o dia 15 de março como dia de greve geral nacional da educação contra a reforma da Previdência em defesa do piso do magistério. E aí, nessa discussão, foi se acumulando forças com a compreensão de que a reforma da Previdência é o ponto que une toda a classe trabalhadora. Então, todas as centrais, a partir da Central Única dos Trabalhadores, a CONTE, as demais centrais se uniram a essa definição da Confederação Nacional dos Trabalhadores e definiram o dia 15 de março como Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, que justamente marca o início de uma greve da educação básica. Então, em todos os estados, foi acumulando forças, rediscutindo. Em cada estado foram as centrais e os movimentos sociais se unificando. Aqui em Alagoas nós construímos também um fórum em defesa da aposentadoria e contra a reforma da Previdência, com a participação da OAB e de todas as centrais e movimentos sociais, e construímos esse movimento que tem sido fortalecido com a participação de todos os companheiros. E hoje nós estamos dando início a essa trajetória de luta contra a reforma com esse grande ato, iniciando a greve da educação. Então, a ideia é que nós possamos estar, a partir de agora, realizando debates sobre a Previdência, realizando seminários, e com isso envolver toda a população, porque a questão da perda do direito à aposentadoria é uma questão que diz respeito a todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive aos estudantes que ainda não estão no mundo do trabalho e que podem não ter o direito de já entrarem no mundo do trabalho sem ter o direito de aposentadoria ainda vivo. Então, contra toda essa forma, por considerar que a educação também é uma área onde tem 90% de mulheres e que nós temos uma aposentadoria especial que perderemos caso esse projeto venha a ser aprovado, então há toda uma mobilização da educação em todo o país. De que forma a PEC 287 ela prejudica os trabalhadores, principalmente os bancários? Olha, essa PEC ela prejudica não só os trabalhadores bancários, como o trabalhador em geral, tá? Porque os bancários, eles não estão alheios à situação dos trabalhadores. Então, nós estamos fazendo esse projeto porque os trabalhadores bancários, hoje, com essa legislação que tem, com toda a legislação do trabalho e com a Previdência, o bancário já é prejudicado porque o seu trabalho em si é um trabalho estafante que leva os trabalhadores a ficarem doentes, tá? Os trabalhadores estão adoecendo com as cobranças de metas, com todo o dia a dia do trabalhador e assim, muitas vezes em locais insalubres, os bancários. Porque, por exemplo, hoje em dia, os bancos que tinham 30 funcionários só tem 10, só tem 8. Então, com essa redução do número de funcionários e o aumento das metas, fez com que o trabalhador, no dia a dia, ele fique sobrecarregado. Então, isso tem levado os bancários a adoecer. Imagine um bancário com 70 anos, tendo todas essas preocupações, tendo toda essa carga de trabalho, que hoje já o adoece. Quando o bancário se aposenta hoje, com 53 anos e 35 de contribuição, já é ruim para o trabalhador. Ele já se aposenta em condições que não dá mais para o cara aproveitar a vida, aproveitar com seus netos, seus filhos. Então, essa vida que ele leva hoje está trazendo isso, que essa coisa de que a Previdência é deficitária, isso é uma falácia, né? Os auditores federais, auditores fiscais federais, já fizeram um levantamento que sabe que a Previdência não é deficitária. O que precisa é que se faça uma auditoria nas contas, isso sim, para se comprovar aonde está o rombo. Ou seja, vamos cobrar dos empresários, das grandes empresas que devem a Previdência e não pagam. E nós já vimos remoto, eu estava vindo no carro e estava ouvindo que os bancos já começaram a oferecer Previdência privada. Então a gente está tirando a Previdência pública e colocando na mão dos bancos privados. Você imagina em que condições.
E é preciso que a gente reaja a isso. A gente transforma a indignação em ação, como está sendo feito aqui nesse ato. Está um ato bonito, onde a presença maciça dos trabalhadores, e a gente espera que a cada momento chegue mais trabalhadores, e com certeza nós vamos vencer essa reforma da Previdência e também vencer a reforma trabalhista, que é nociva aos trabalhadores. Seu Manuel, que forma essa reforma prevista, pelo governo Michel Temer, ela prejudica os trabalhadores rurais? Ela prejudica de muita forma, porque o trabalhador rural, ele já começa a trabalhar, na verdade, diante do tempo, enfrentando sol, chuva, sereno, enfrentando todos os perigos. E quando chega aos 60 anos de idade, ele já está no limite. E se aumentar mais 5 anos, no caso 10 para a mulher, isso é um crime que faz com os trabalhadores rurais. Seu Manuel, o governo pretende colocar a cobrança mensal. Você acha que os agricultores eles vão conseguir contribuir com a Previdência mensalmente? O trabalhador já paga imposto em todos os produtos que ele vende. Eu acho que é injusto cobrar a mensalidade dos trabalhadores rurais. O senhor acredita que o aumento do tempo vai fazer com que os trabalhadores rurais percam seu direito de gozar o final da vida, a sua aposentadoria? A maioria dele morre e não se aposenta. A verdade é essa. Quando ele chega aos 60 anos de idade, ele já chega no limite. Com mais 5 anos para os homens e com mais 10 para a mulher, é o fim da aposentadoria rural. Os agricultores eles estão mobilizados para participar dessa manifestação contra a reforma da Previdência? Estão mobilizados. Vamos até o fim. A gente quer que o Temer saia e a aposentadoria fique. Encaminhada, os manifestantes seguiram pelas ruas do centro da cidade, até a Praça Dom Pedro II. Durante todo o percurso, os trabalhadores e trabalhadoras demonstraram sua indignação contra a reforma da Previdência. Ao chegar à Praça Dom Pedro II, os manifestantes encerraram o ato, com discursos, performance e ocupação do Ministério da Fazenda contra a reforma da Previdência Social proposta pelo governo Michel Temer. De que forma essa PEC 287 prejudica os trabalhadores? Do trabalhador em geral, ela prejudica no total da aposentadoria, Pois aumenta o tempo de idade, acaba com a aposentadoria dos policiais civis, dos professores, aumenta a idade para se aposentar, aumenta a cota de contribuição. Então todos os trabalhadores no Brasil nesse dia estão unidos, estão na rua protestando contra essa PEC 287, que prejudica não só os servidores públicos, mas o trabalhador no geral aqui no Brasil. Josimar, os policiais civis vão ser atingidos diretamente por essas medidas? Sim, já que ele acaba com a aposentadoria especial, porque nós, professores, temos uma aposentadoria especial por se tratar de uma profissão estressante e perigosa. Então, portanto, atinge de imediato logo esses profissionais. E também aumenta a idade de aposentadoria. A idade de aposentadoria. Por isso que nós, policiais civis, policiais federais, guardas municipais, agentes de trânsito, todos estamos aqui juntos nesse movimento contra essa PEC, que é a PEC da maldade, a PEC que faz com que o trabalhador trabalhe até morrer. De que forma essas medidas do governo Temer, principalmente essa PEC 287, ela prejudica os trabalhadores, os técnicos, o trabalho da Universidade Federal de Alagoas? Na universidade, o impacto já começou a acontecer com um grande número de aposentadorias. Eu tenho assinado, em média, 2 aposentadorias por dia. Na realidade, os servidores da universidade, seja técnicos, seja professores, estão com medo com essa PEC, ela passando a reforma da Previdência, o impacto no seu cotidiano. Na realidade, de uma forma geral, já tivemos um debate na universidade, trazendo uma professora da UFRJ que fez seu doutorado e trata, primeiro analisamos que o que se fala, que a reforma da Previdência é necessária por causa do gasto de recurso público. Através dessa pesquisa da professora, ela mostra que a Previdência é superavitária.
Então, isso não tem consistência. E aponta também que o que tem por trás é um projeto de crescente privatização da reforma, com essa PEC, da Previdência, que empurra os trabalhadores, né, pelo teto estabelecido no salário após a aposentadoria, com a sua aposentadoria, empurra os trabalhadores e trabalhadoras para a Previdência privada, ou seja, para a Previdência complementar. E isso é uma quebra de um direito constitucional. Tanto é que o nome é Proposta de Emenda Constitucional. Todas as propostas de emenda constitucional, eu diria a maioria absoluta delas em curso no país, né, desde a que foi aprovada recentemente, a PEC 55, que já virou emenda constitucional número 95, que é o congelamento dos gastos públicos por 20 anos a partir de 2018, é uma afronta à Constituição Cidadã de 1988. E a gente tem denominado, os estudiosos, eu também como pesquisadora da área da saúde pública, mas das políticas sociais, que essas PECs, na realidade, são propostas que desconstitucionalizam a Constituição de 1988 e na realidade, elas são contra a reforma, porque as reformas, né, reforma agrária, outras reformas na área social, são fruto de lutas sociais e essas denominadas reformas são, na verdade, na contramão dos direitos sociais, ou seja, dos direitos do povo brasileiro, da maioria da população brasileira. A senhora acabou de falar a questão da PEC, do congelamento do orçamento e dos gastos públicos. Quando da campanha e também quando a senhora assumiu a reitoria, a proposta era de democratizar e de fazer com que mais estudantes tenham acesso, inclusive, ao ensino superior e às políticas de pesquisa da universidade. Essa PEC, ela já está valendo, ela já está prejudicando? Olha, a PEC ainda não entrou em vigor, ela entra a partir de 2018, mas posso dizer que o corte orçamentário de 2017, hoje, né, nas universidades federais, em torno de 7,61%, já antecipa a PEC. Então, de fato, por exemplo, na assistência estudantil, que é um direito e tem um programa nacional, a gente tem também mais de 2% de corte na assistência estudantil, quando a demanda, frente ao processo de democratização de acesso à universidade, onde o estudante, né, da escola pública, o estudante que precisa do auxílio e essa assistência estudantil, ele tem aumentado e a gente tem, ao contrário, em vez de ter um aumento desses recursos para atender a esses estudantes, a gente tem um corte este ano dos recursos para assistência estudantil. Então, isso é de uma preocupação, de um debate na universidade. Fizemos uma audiência pública na universidade, onde abrimos as contas para mostrar à comunidade universitária sobre essa situação da universidade, porque a universidade é da sociedade, é da comunidade universitária, mas principalmente é patrimônio do povo alagoano e é patrimônio do povo brasileiro.